Olá pessoal, aqui é o professor Lamir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios aplicando as razões trigonométricas do triângulo retângulo, tá? Dando continuidade à nossa lista de exercícios. Tá? Então, exercício 4 diz assim, ó, um barco atravessa um rio de largura igual a 150 metros, numa direção que forma um ângulo de 60 graus com a margem. Calcule a distância percorrida pelo barco e qual a distância que ele se desvia rio abaixo em relação ao ponto de partida. Tá? Então, claro, tem que fazer a representação geométrica da situação para a gente enxergar, né? Enxergar os ângulos, enxergar triângulo retângulo, né? Que é o que a gente está estudando. Então, nós temos aqui um rio, ó, tá? Com largura de 150 metros. Tá? Então, um barco, né? Ele atravessa o rio, né, numa direção que forma um ângulo de 60 graus com a margem. Tá? Então, por exemplo, ele parte do A, né, vai até lá um ponto B e forma aqui um ângulo de 60 graus com a margem, nessa direção formando 60 graus com a margem. É para calcular a distância percorrida pelo barco, né, a distância que ele percorre aqui, né, e a distância que ele desvia rio abaixo em relação ao ponto de partida. Que distância ele se desvia para cá, ó, a partir do ponto de partida aqui. Tá? Então, eu vou chamar a distância que ele percorre de x, tá? E essa distância que ele se desvia rio abaixo até atingir, eu vou chamar de y. E com isso aqui, ó, eu já estou formando um triângulo retângulo. Tá? Veja, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Tá? Então, sempre o objetivo é encontrar um triângulo retângulo. Tá? E o que eu tenho nesse triângulo retângulo? Eu tenho 60 graus, que é esse ângulo aqui. Tá? Eu tenho esse lado aqui, que é o cateto oposto ao 60, que é 150. Ó, esse lado aqui eu tenho. Eu quero calcular o cateto adjacente e a hipotenusa. Tá? Barbadinha. Tá? Então, veja aqui é 150 metros. Tá? Então, podemos começar a calcular primeiro a hipotenusa ou primeiro o cateto adjacente, tanto faz. Tá? Então, vamos usar o seno. Se eu estou usando o seno do 60, é porque eu vou usar o cateto oposto com a hipotenusa. Tá? Então, o seno de 60 graus, o seno de um ângulo, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, 150 dividido por x. E o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Veja, sempre usando aqueles valores que a gente calculou naquela segunda aula, tá? Aquela tabelinha. Então, raiz de 3 sobre 2 igual a 150x. Aí vamos multiplicar produto dos extremos igual a produto dos meios. X raiz de 3 é igual a 150 vezes 2. Tá? Ou seja, x é igual a 300, né? 150 vezes 2 dividido por raiz de 3. Tá? E aí a gente vai racionalizar, multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, x vai ser 300 vezes raiz de 3, 300 raiz de 3, e raiz vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. E 300 dividido por 3 é 100. Então, o x é 100 raiz de 3 metros. Então, ele vai percorrer uma distância de 100 raiz de 3 metros. Isso dá aproximadamente 173,21 metros. Tá? Barbadinha. Então, achamos a distância que ele percorre. Agora, vamos calcular que distância ele percorre rio abaixo, ó, até atingir, né, a margem oposta. Né? Então, aqui eu posso usar a tangente, posso usar o cosseno, né? Tanto faz. Tá? Então, vamos usar a tangente. Ó. O que é a tangente? Tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, tangente de 60 graus vai ser o 150 dividido pelo y. E a tangente de 60 graus, ó, é raiz de 3, pelaquela tabelinha. É 150 dividido por y. Tá? Então, e o y, né, vai multiplicar e passa a dividir 150 dividido por raiz de 3. Racionalizando também, tá? Y igual a 150 vezes raiz de 3 dá 150 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Logo, y, né, 150 dividido por 3 vai dar 50. 50 raiz de 3 metros. Tá? Ou aproximadamente 86,6 metros. Então, resposta, né, a distância percorrida é 173,21 metros, né, aproximadamente, e a distância rio abaixo é 86,6 metros, aproximadamente. Barbadinha. Né? Quinto exercício. Tá? Uma pessoa de altura
de 1,80 metros enxerga o ponto mais alto de um prédio sob um ângulo de 60 graus. Quando ela recua 120 metros, enxerga o mesmo ponto sob um ângulo de 30 graus. Supondo que a pessoa e o prédio estejam no mesmo nível, determinar a altura do prédio e a distância inicial da pessoa ao prédio. Então, também um problema é que a gente vai ter que fazer a representação geométrica, fazer o desenho e ir atrás de triângulos retângulos. Então, vamos ver aqui. Tem uma pessoa de 1,80 m, está enxergando o ponto mais alto de um prédio sob um ângulo de 60 graus. Então, tem aqui o prédio, tá aqui, por exemplo, a pessoa. Claro, o nosso desenho não está em escala, tá, gente? É só um esboço aqui. 1,80 m de altura, e ela enxerga o ponto mais alto lá, sob o ângulo de 60 graus. É isso que o problema está dizendo, a partir do olho dela aqui. Então, essa é a situação. Aí ela recua 120 metros. Então, ela recua para cá, vem para cá 120 metros. E quando ela faz isso, ela enxerga o mesmo ponto sob o ângulo de 30 graus. Então, agora aqui, o mesmo ponto lá em cima tem um ângulo de 30 graus. Aqui, esse ângulo é menor que esse. Eu quero, supondo que a pessoa e o prédio estejam no mesmo nível, tudo está no mesmo nível, determinar a altura do prédio, quero toda a altura do prédio aqui, que eu vou chamar de H, e a distância inicial da pessoa ao prédio. Essa distância que a pessoa estava do prédio aqui, que eu vou chamar de X. É isso que eu quero calcular. Barbadinha. Então vamos analisar. Veja que eu já estou vendo o triângulo retângulo aqui. Aqui tem um triângulozinho retângulo com ângulo de 60, onde esse cateto aqui embaixo é o X, e esse pedaço aqui eu não sei. E aqui eu tenho um outro triângulo retângulo aqui com o de 30, onde tem o mesmo tamanho aqui que eu não sei, e tem todo esse comprimento aqui, que é o 120 mais X. Então nós vamos fazer o seguinte, esse pedaço aqui eu não sei, então eu vou chamar de Y. Então nós vamos ter que calcular esse Y aqui. Então, na verdade, vai ter 3 incógnitas aqui. Então, aplicando aqui nesse, veja que a altura vai ser o Y mais 1,80. Toda a altura do prédio, o H. Toda a altura do prédio aqui vai ser esse Y mais 1,80 m da pessoa aqui. Tem que ter cuidado com isso aqui. Então, a tangente de 60 é o Y sobre X. Nesse triângulo retângulo aqui, pequeno, a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto ao 60 é o Y aqui, e o adjacente é esse pedaço aqui que eu chamei de X. Então, é Y sobre X. Então, o Y é X vezes a tangente de 60. O X vai multiplicar. E a tangente de 60, lá na tabela, é raiz de 3. Então, o y é x raiz de 3. Então, achamos uma relação entre o y e o x. Y é x raiz de 3. Guarda isso aqui. Tangente de 30. Agora eu vou aplicar nesse triângulo maior aqui. Triângulo retângulo maior aqui com 30 graus. Também a tangente. A tangente é o cateto oposto, que é o y, dividido pelo adjacente, que é tudo isso, que é 1,20 mais x. Então, a tangente de 30 é o cateto oposto, que é o y, dividido por x mais 120. Todo esse comprimento aqui, x mais 120. Mas como o y é x raiz de 3, eu vou substituir ali o y por x raiz de 3. E a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 é x raiz de 3 sobre x mais 120. Lembro que tangente de 30, lá na tabelinha, é raiz de 3 sobre 3. E o y é x raiz de 3. Então, eu só tenho x como incógnita aqui. Então, vamos fazer produtos meios e extremos. Dá para simplificar aqui a raiz de 3, porque o x raiz de 3, se passar a dividir, vai simplificar igual. Então, aqui vai ficar 1/3. Então, fica 1/3 igual a x sobre x mais 120. E fazendo produtos meios extremos, 3 vezes x dá 3x, igual a 1 vezes x mais 120. 3x menos x é 120, 2x é 120, e x é 120 dividido por 2, que é 60 metros. Então, já achamos o x.
Tá? Então, a distância inicial que a pessoa estava do prédio era 60 metros. Agora, vamos calcular o y aqui, para depois calcular a altura do prédio. Tá? E o y vai ser x vezes raiz de 3, ou seja, 60 raiz de 3, já que o x é 60. Tá? Então, o y é aproximadamente 103,92 metros, né? Multiplicando 60 pela raiz de 3, com a calculadora 1,732. Então, 1,732 vezes 60 é 103,92 metros. Tá? E o h, a altura do prédio, é 103,92, que é o y, mais 1,80 da pessoa. A altura, 105,72 metros. Tá? Então, resposta, a altura do prédio, 105,72 metros e a distância inicial, 60 metros. Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like e seu comentário. Na próxima aula, vamos dar continuidade à nossa lista de exercícios.